Bom dia, Terceira Igreja Batista em Itatiaia. Hoje, 22 de maio de 2021, nós estamos aqui para dar continuidade à nossa série de mensagens sobre família, né? Nós estamos em maio, o mês da família, e estamos aí todos os sábados meditando um pouquinho na palavra do Senhor, nos conselhos que a Bíblia tem para nos dar, para mantermos as nossas famílias sólidas, né, firmes e aperfeiçoadas na palavra de nosso Deus. Nós tivemos uma primeira palavra, no qual nós dedicamos aí ao dia das nossas mamães, né, essas pessoas especiais que Deus escolheu para nos abençoar aqui na terra. E falamos um pouquinho da vida conjugal, dos deveres da esposa, dos deveres do marido, para termos uma vida conjugal saudável, debaixo da proteção do Senhor. E hoje nós vamos falar um pouquinho para os filhos, né? E nada melhor do que nós irmos lá para o texto de Efésios, né? Da carta aos Efésios, que o apóstolo Paulo escreveu, ali falando às esposas, né? Falando aos servos novamente e falando aos filhos. E eu convido a igreja a ler comigo o texto bíblico que está em Efésios, carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículos de 1 até o 4, ok? Vamos ler então. Vai dizer assim a palavra do Senhor. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, porquanto isso é justo. Honra a teu pai e a tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que vivas bem e tenhas vida longa sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas educai-os de acordo com a disciplina e o conselho do Senhor. Pai amado, Deus poderoso, estamos diante da tua palavra e pedimos que o teu Santo Espírito nos ilumine, nos dê entendimento para compreendê-la e para que ela encontre terreno fértil em nossos corações, para que possamos aplicá-las e sermos pessoas bem-aventuradas debaixo da tua proteção na face da terra. Em nome de Jesus oramos. Amém. E nesse contexto, gente, da carta de Efésios, Paulo está ali ensinando essa nova ordem, né? Essa nova sociedade que surgiria a partir do cristianismo. E Paulo aqui está orientando os cristãos a serem cheios do Espírito Santo de Deus, né? A viverem essa plenitude de ter o Santo Espírito do Senhor. E aqui no capítulo 5, no versículo 21, ele vai dizer assim, vamos ler do 18 ao 21, vai dizer assim: E não vos embriagueis com o vinho que leva à devassidão, mas deixai-vos encher do Espírito Santo do Senhor, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, e continuamente dando graças por tudo a Deus o Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Jesus Cristo. E é dentro desse contexto de sujeição, dentro desse contexto de relacionamento, que Paulo aí vai falar às esposas, né? E vai falar aos filhos também, trazendo esse contexto para a família, saindo do âmbito da sociedade, em que nós devemos viver uma nova ordem, uma nova forma de vida, uma nova forma de ver, perceber e agir na sociedade. Ele traz para o contexto da família essa nova forma de viver em sociedade de acordo com os ensinamentos de Jesus Cristo. E é dessa maneira que ele vai falar aos filhos, lá no capítulo 6, versículo 1, conforme nós lemos: Filho, obedecei a vossos pais, a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. O que Paulo está dizendo aqui para os filhos? Paulo não disse para as esposas obedecer aos maridos, mas sujeitai-vos, ser submissos, né? Estar sujeitos. Assim como essa ordem é para todos em Cristo, estarmos sujeitos. Mas aos filhos, Paulo dá a ordem de obedecer a vossos pais, porque isso é justo. O que
o que Paulo está querendo dizer? Paulo está dando a ordem, obedecei. Mas por quê? Ele vai explicar o porquê. Porque é justo. Nada mais justo do que nós obedecermos aqueles que nos amam, aqueles que nos deram a vida, aqueles que nos direcionaram na vida. Esse é um processo natural, esse processo de obediência é um processo natural nas sociedades que nem são cristãs. Filhos darem honra a seus pais, filhos obedecerem os seus pais, filhos se sujeitarem aos seus pais. Então, dentro desse aspecto de justiça, Paulo está tentando nos explicar isso, obedecei, porque é justo, é natural, é um processo natural dentro de uma sociedade, filhos que amam seus pais, pais que amam os seus filhos. E quando isso deixa de acontecer, passa a ser uma sociedade em decadência. Quando nós vamos ver lá Romanos, Paulo explicando isso lá aos Romanos, capítulo 1, né, que filhos desobedientes significa uma sociedade que se afastou grandemente de Deus. Também em 2 Timóteo 3:16, se não me engano, Paulo vai dizer isso, que nos últimos dias os homens serão amantes de si mesmo, né, desobedientes de seus pais, ou seja, não é algo natural, não é algo justo, não é algo conivente com a justiça que Deus colocou dentro do coração do homem, do ser humano, independente desse ser humano ser cristão ou não. Nós trazemos dentro de nós o bem e o mal lá da criação. Nós trazemos o bem de Deus, que é o ruá de Deus, o sopro de Deus, a imagem e semelhança que Deus colocou em nós, e que apesar dela ter sido distorcida, ela não se perdeu. Nós vamos ver essa confirmação quando Deus vai falar sobre a destruição do homem ali após o dilúvio, que ele vai dizer assim, olha, o homem, ele é mau na sua natureza, né? Mas ele não perdeu a imagem e semelhança de Deus, né? Ele continua sendo imagem e semelhança de Deus. E aí nós meditamos aqui, nós entendemos que o fato de ser justo é um fato de ser justo a todo ser humano, render essa obediência aos seus pais, é algo natural. Quando isso não acontece, não é natural, mas é um processo decadente. E no 2, o apóstolo Paulo vai dizer assim, honra teu pai e tua mãe, este é o primeiro mandamento com promessa. E aí então Paulo saiu do âmbito da obediência e diz da honra. O que é honra? Render louvor, cuidar, amar, zelar, ter aquele pai como algo primordial na vida, algo ao qual eu me dedico. Pais, tá? Mães, mamães e papais. Honra seus pais. Aqui, teu pai e tua mãe, como algo primordial, como algo que nós colocamos em primeiro lugar em nossas vidas. É claro que eles não ocupam o primeiro lugar nas nossas vidas. O primeiro lugar nas nossas vidas é de Deus. Mas aí nós podemos compreender aqui, até mesmo quando Paulo vai dizer, esse é o primeiro mandamento com promessa, Paulo está citando lá o Êxodo e o Deuteronômio, os livros de Êxodo e Deuteronômio, na parte dos 10 mandamentos, em que obedecer pai e mãe era o 5º mandamento, ou seja, era o primeiro da segunda tábua, né? Primeiro da primeira tábua é amar a Deus sobre todas as coisas, e o primeiro da segunda tábua, amar os seus pais, obedecer aos seus pais. E aí nós vamos entender que esse mandamento ele é tão importante quanto amar a Deus. Amar o Senhor, seu Deus, sobre todas as coisas. Porque durante muito tempo na nossa infância, essa autoridade de Deus, esse amor de Deus, ele é delegado ao papai e à mamãe. É o papai e a mamãe que vão apresentar esse amor de Deus para nós, vão apresentar a pessoa de Deus para nós. E Deus delega aos nossos papais e às nossas mamães essa autoridade e delega aos filhos a obrigatoriedade, ou seja, o dever de amar, de honrar papai e mamãe enquanto autoridade que nos amam e que nos conduzem para o Senhor. E Paulo vai dizer mais, vai dizer que esse é o primeiro mandamento
com promessa. E aqui Paulo está citando lá as promessas do Êxodo e de Levíticos, né? Em que obedecer significava permanecer naquela terra prometida, ter aquela terra por herança, era uma promessa de Deus, a obediência e a estadia naquela terra. E aí nós vamos trazer para o nosso contexto, há uma promessa de Deus na vida daqueles que honram seus papais e suas mamães, para que vivas bem. Como vamos viver bem? Sendo abençoados por Deus. Deus é aquele que abre as portas, Deus é aquele que fecha as portas, Deus é aquele que conduz os nossos passos, e sem Ele a nos direcionar, nada pode acontecer em nossas vidas, né? Então, para que vivamos bem, tenhamos uma vida boa, uma vida abençoada, uma vida plena, há uma promessa àqueles que honram seus papais e suas mamães. Tem aí os seus papais e suas mamães como motivo de amar, de cuidar, de zelar. Isso não tem idade, né? A obediência ao papai e à mamãe, essa submissão ao papai e à mamãe, ela está aí associada à questão da menoridade, da dependência. Enquanto isso na nossa cultura, tá? Enquanto nós vivemos debaixo do teto da nossa mamãe, do nosso papai, nós temos que render essa obediência a eles, estarmos submissos a eles. Mas a questão da honra ao papai e à mamãe não tem idade. Nós podemos ser casados, podemos ser avós, não temos idade. Nós precisamos honrar e cuidar daqueles que um dia cuidaram de nós, porque é assim que a palavra de Deus nos ensina, é assim que a palavra de Deus determina, para que tenhamos uma vida abençoada e para que a nossa vida seja longa sobre a face da terra. E aí cabe mais uma observação. Ser longa essa vida na face da terra não significa viver muitos anos, mas significa viver anos com qualidade. Principalmente em uma sociedade em que as pessoas aprenderam a conviver umas com as outras e desenvolveram esse amor fraterno, esse respeito pela figura do papai e da mamãe, esse respeito pela figura das pessoas mais velhas, dos anciãos, das pessoas mais sábias, né? Uma sociedade mais justa, uma sociedade saudável e sólida, que se inicia aí dentro desse contexto da vida familiar, com esse filho que obedece seu papai e sua mamãe. E para finalizarmos, o 4 vai dizer assim: e vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas educai-os de acordo com a disciplina e o conselho do Senhor. Esse versículo, nós precisamos compreender aquele contexto, né? Era um contexto em que os pais exerciam uma autoridade suprema sobre os filhos, tá? Tanto no contexto do judaísmo, como no contexto do Império Romano, que ali era o que dominava, né? Tanto que as crianças que nasciam com deficiência, com algum tipo de deformidade, elas poderiam ser eliminadas, por assim dizer. Os pais tinham esse direito de eliminar, de abandonar, né? De não querer aquela criança. E no judaísmo também, né? Se nós formos ver nas leis judaicas, o mandamento ele era rígido. Aquele filho que não obedecia, ele era condenado à morte. O mandamento, a lei de Deus, determinava dessa maneira. Mas Paulo preferiu não utilizar essa punição, mas sim utilizar a promessa, visto que nós agora vivemos em uma nova forma de percepção e ação na sociedade, de acordo com a revelação suprema que nós recebemos de Deus, vinda do Senhor Jesus e dos seus ensinos. E aí, dentro desse contexto em que os pais eram essa autoridade máxima, e lembrando aqui que os filhos naquele tempo eram... não é muito diferente de hoje, da sociedade que nós vemos hoje, mas eles eram como se fosse um prejuízo na vida das pessoas. Primeiro no Império Romano, que era uma sociedade de devassidão moral. Devassidão moral. E os filhos atrapalhariam dessa maneira.
E dentro do judaísmo, a questão do divórcio era muito comum. Os maridos que abandonavam suas esposas, que simplesmente por motivos banais davam cartas de divórcios. E aí nós vamos ver dentro desse contexto, até quando os fariseus procuram Jesus e questionam a respeito dessa questão. É normal se divorciar sem motivo, por qualquer motivo, né? E Jesus vai dizer que não foi assim que Deus criou, né? Não foi dessa maneira que Deus fez. E esses filhos atrapalhariam essa questão do divórcio também. Mas aí Paulo vem e traz essa nova forma de pensar, né, que para nós hoje, né, principalmente enquanto pedagogos, enquanto profissionais da área da educação, formadores de personalidade, formadores aí do processo educacional de uma criança, nós já vivemos debaixo de outros pensamentos, mas a Bíblia já falava sobre isso lá atrás, anos lá atrás, antes de Piaget, antes de Vygotsky, né? Antes de outros pensadores trazerem para a gente essa necessidade do pai valorizar aí a personalidade do filho, educar o filho em amor, em disciplina, mas também ali caminhando junto com esse filho, né? E o apóstolo Paulo vem trazer esse pensamento lá a esses papais e que exerciam essa autoridade até mesmo de tirar a vida do filho, de vendê-lo ali como escravo e outras coisas mais que faziam parte daquela sociedade e que, graças a nosso bom Deus, não fazem parte da sociedade em que nós vivemos. Vai dizer assim: não provoqueis a ira dos vossos filhos. Quando que nós provocamos a ira dos nossos filhos? Quando nós cobramos dele algo que está além da capacidade deles de responder. Quando nós comparamos eles com outras crianças, comparamos eles com os irmãos, comparamos eles conosco mesmos, né? Quando nós não nos colocamos no lugar desse filho, dessa criança, mas quando nós exigimos algo que está além das suas capacidades de corresponderem, quando nós cobramos algo sem amor. Durante essa semana eu estava assistindo uma palestra na área de pedagogia e um pedagogo disse uma frase muito interessante. Ele disse assim: não importa o quanto você sabe, importa o quanto eles sabem que você se importa. E essa frase assim entrou no meu coração de uma tal maneira, porque é realmente isso. Não importa o quanto nós temos de conhecimento, nós só conseguimos passar esse conhecimento, ensinar, educar, colocar no caminho quando as pessoas sabem que a gente se importa com elas. É uma questão de amor. Ensinar é uma questão de amor. Nós só obedecemos ao Senhor verdadeiramente de coração e não com o nosso estereótipo, quando nós compreendemos o tamanho do amor de Deus por nós. E é isso que Paulo está explicando para esses papais. Educai-os de acordo com a disciplina, ou seja, coloca limites. Educai-os com limites físicos. Sim, disciplina significa limites, né? Até onde você pode ir, até onde você não pode ir. E com o conselho do Senhor, com a admoestação do Senhor, com as palavras vindas dos ensinos do Senhor. Ou seja, aprenda de Jesus, papai. Aprenda de Jesus, mamãe. Ame os seus filhos, observem os seus filhos, caminhe com eles, respeitem as suas individualidades. Cobre deles aquilo que eles têm condições de dar. Converse, ouça-os. Eles não são como nós. Eles não são réplicas do que nós somos. Eles não vão corresponder da maneira como nós correspondemos. Eles são pessoas individuais, imagem e semelhança do Senhor, que terão as suas próprias experiências. E quanto a nós, convém criá-los nos caminhos do Senhor. E a palavra de Deus para nós nesse sábado é esse: filho, obedeça papai e mamãe, porque isso é justo, é a lei natural da vida. Renda-lhes honra, porque eles são representantes de Deus, foram os primeiros representantes de Deus nas nossas vidas. Eles têm de Deus essa autoridade outorgada sobre as nossas vidas. E a nós convém amá-los, assim como amamos a Deus.
não dando a eles o primeiro lugar em nossas vidas, porque esse primeiro lugar em nossas vidas sempre será do Senhor. E à medida que nós crescemos e nos tornamos mais independentes dos nossos pais, mais nos tornamos dependentes do Senhor. E papais, muito cuidado, muito cuidado. A vocês foram outorgadas a criação dos filhos, ensiná-los no amor do Senhor. E que assim possamos colocar em prática essa palavra, não apenas sermos ouvintes, mas praticantes, para que, como mesmo o apóstolo Paulo disse, sejamos cheios do Santo Espírito do Senhor. Não aquele que faz barulho, não aquele que as pessoas olham e falam assim, nossa, é uma manifestação do Espírito, não. Mas aquele Espírito Santo que na vida do cristão faz diferença na vida social, faz diferença na sociedade, tem o poder de transformar o local onde o crente estiver. Fiquem na paz do Senhor. Um grande abraço e até amanhã, se Deus quiser.